Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos ouvintes. Louvamos e agradecemos ao nosso querido Deus por esta oportunidade de estarmos juntos outra vez, através das mídias sociais, através desta gravação, já que estamos ainda impedidos dos nossos cultos presenciais, mas com os nossos irmãos queridos do Ministério de Comunicação, que tem nos ajudado muito. Já a nossa sincera gratidão por este precioso apoio. Queremos fazer uma oração inicialmente e em seguida vamos ler a palavra do Senhor. Pai querido, obrigado por este momento gostoso que temos para compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, porque juntamente nós temos os louvores e glorificamos a Ti por esta dádiva, por esta bênção, por este amor do Senhor para conosco. Fica, Senhor, com cada um dos nossos irmãos, com cada uma de nossas famílias, ajudando, Senhor, para que de modo altruísta e fervoroso, confiante no Senhor, possamos vencer estes dias de pandemia. Obrigado, Deus. Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler na palavra do Senhor em Romanos, capítulo 3, versículo 21 até o versículo 24, que diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Continuando com este momento, vamos ouvir uma bela canção para nossa edificação e adoração a Deus com nossa querida irmã Viviane César. Por favor. Vamos adorar ao Senhor, porque somente Ele é merecedor de toda adoração. Ele que não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Ele veio aqui para nos salvar. E não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus Cristo. A Ele que nós adoramos. Teu lugar, um amor assim.
adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, o altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Aleluia. O Senhor é Jesus, Filho de Deus, o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele iniciamos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele iniciamos o louvor. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Eu consagramos todo nosso ser a ti. Só ti, Jesus, consagramos todo nosso ser a ti.
Graças a Deus, louvamos a Deus por esta preciosidade de juntos, mesmo de forma online, cantarmos ao Senhor e assim produzirmos esta comunhão com os nossos amados irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você que, se possível for, abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8 até o versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 8 até o versículo 12, quando vamos aqui meditar o tema a salvação em Jesus. Eu leio então o texto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. A salvação em Jesus é um tema intrínseco ao cristianismo, é inerente ao cristianismo, faz parte dele naturalmente. Não tem como falar de cristianismo sem falar da salvação em Cristo Jesus. Este é tema central. É isto que o apóstolo o apóstolo Pedro, está dizendo aqui no texto que acabamos de ler. E principalmente no versículo 12, que voltamos a ler: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Estas sábias palavras do apóstolo Pedro e João, e no caso Pedro e João, eles estavam aqui diante das autoridades dos judeus, justamente por causa deste tema, a salvação em Jesus. Seja no momento de cura, como este aqui, inclusive, Atos 3 e 4, seja em momentos de relacionamento, como aqui em Atos 4, versículo 32 em diante, seja em momento de assistência ao menos favorecido, como nós temos em Atos capítulo 5 e versículo 6, seja diante do tribunal, como aqui em Atos 4, em Atos 6 e 7, em Atos também capítulo 26, sim, em quaisquer momentos, a salvação em Cristo Jesus é o tema principal em Atos dos Apóstolos. Primeiro, porque a salvação em Jesus é uma necessidade. Vejamos outra vez o versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pelo qual importa que sejamos salvos. Isto é uma questão de necessidade, pelo qual importa. Noutra versão, temos assim: em que devamos ser salvos. Ou seja, os homens necessitam de salvação. Como diz a canção Poder para Salvar, de Aline Barros, todos necessitam de um amor perfeito e compaixão. E a bela canção continua.
Isto é, todos nós necessitamos de salvação. Principalmente porque todos nós somos criaturas decaídas do pecado. Pensa comigo, uma coisa é certa: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. E este é, ao mesmo tempo, um tema teológico que é denominado ou que é chamado de universalidade do pecado. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Pensa comigo ainda nesse sentido. O pecado é deletério, o pecado é danoso, o pecado ele possui efeito destrutivo em si mesmo, e o pecado está em nós. Consequentemente, a destruição está em nós. E as principais consequências do danoso pecado em nós são: primeiro, rompe-se a comunhão com Deus. O profeta Isaías já ensinava: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer então que o pecado gera a morte, gera a separação. E esta morte física, esta morte espiritual, esta morte eterna. Não é doce falar do pecado. Não é agradável falar de pecado. Mas este assunto faz parte da essência do cristianismo, e por isso que temos aqui este tema, a salvação em Jesus, que é o assunto mais importante e que deve ocupar a nossa mente todos os dias, porque é uma necessidade. A salvação em Jesus é uma necessidade, sim. E além disso, a salvação em Jesus é a resposta. A resposta ao pecado. É o que nós temos aqui diante de nós no texto que acabamos de ler. A princípio, diante dos escribas e autoridades religiosas, os anciãos de Jerusalém, etc., Pedro está se defendendo. Mas a sua defesa não é simplesmente uma defesa jurídica. Sua defesa não é apenas uma entrega de razões aos seus interlocutores. Sua defesa, a defesa de Pedro aqui, é a resposta cheia, recheada, completa ou completada pela mensagem de salvação em Cristo Jesus, com a proclamação do Evangelho. Sua resposta, a resposta de Pedro aqui aos anciãos e escribas de Jerusalém, é do tipo que satisfaz a todo pecador. Satisfaz a todo pecador. É o que está aqui no versículo 12, que já lemos algumas vezes. Vejam, Pedro e João, eles estavam diante das autoridades judaicas justamente por conta ou por causa deste tema, a salvação em Jesus. Desde o versículo 8, e foi onde nós iniciamos a leitura, quem está discursando aqui é o apóstolo Pedro. Em seu nome, em nome de João, em nome da igreja primitiva, de todo o colégio apostólico, e no caso de Pedro e João mais especificamente, porque foram presos juntos por causa do Evangelho. E enquanto os seus interlocutores, as autoridades dos judeus, perguntavam com insinceridade, pois faziam com o fito, com o objetivo com o ardil de pegar Pedro e João no contrapé, e assim até mesmo com o propósito de vê-los blasfemando. Pelo versículo 7 nós entendemos isto. Mas eis que Pedro, o apóstolo Pedro, ainda que um humilde homem diante do tribunal, mas diz aqui o texto, cheio do Espírito Santo, versículo 8, responde para as autoridades judaicas
além do que elas, as autoridades, gostariam de ouvir. Ou seja, Jesus é a resposta. A salvação em Jesus é a resposta. É o que o apóstolo está dizendo aqui do versículo 8 até o versículo 12. Ainda que no texto, é verdade, a resposta de Pedro seja dirigida às autoridades, anciãos e escribas de Jerusalém, esta mesma resposta satisfaz a todo pecador, porque Jesus é a resposta. A salvação em Jesus é a resposta. Insisto, resposta para as autoridades judaicas, resposta ali para todos os membros do Sinédrio, resposta para mim, resposta para você, resposta para qualquer pecador em qualquer parte do planeta Terra. Pedro insiste, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Uma das consequências do pecado é a quebra da comunhão, como dissemos a princípio, da comunhão com Deus, conforme o ensino de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A salvação em Jesus é justamente para resolver este problema. O apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11, desta forma: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Concluindo, diante da resposta, Jesus é a resposta dada àqueles homens do Sinédrio judaico, em que eles ficaram sem resposta. Ou seja, diante da resposta, eles ficaram sem resposta. Charles Erdman comenta que a um só tempo as palavras do apóstolo encerram uma repreensão, um desafio e um convite. Ainda hoje, esta mesma resposta à salvação em Jesus é a única resposta a qualquer pecador, a qualquer tempo, de qualquer lugar. Oremos. Pai querido, obrigado porque Jesus é a resposta. A salvação em Jesus é a resposta. Foi ali a resposta de Pedro aos membros do Sinédrio. E é a resposta para nós outros ainda hoje. E a resposta para outros tantos pecadores que ainda não conhecem a Jesus como Salvador, mas que conhecerão sim, meu Pai, em nome do próprio Jesus e em favor dele. E com ele nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós queremos encerrar este momento de meditação com a bênção apostólica e louvando a Deus, agradecendo a Deus pela presença dos amados neste momento de comunicação do Evangelho. Claro que queremos mais uma vez registrar a nossa sincera gratidão aos nossos queridos membros do Ministério de Comunicação que têm se esforçado a estarem conosco, aos nossos irmãos do louvor também, a nossa alegria, a nossa gratidão, e que nossa querida Igreja Presbiteriana Central em Campo Grande continue assim, perseverante em comunhão, apesar do
isolamento social. Meus queridos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão eterna do Espírito Santo sejam com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.